Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, que saudade de nos encontrarmos, né? Mas tudo bem, nós estamos vivendo um momento de transição, né? É necessário que cada um faça muito bem a sua parte, tanto para benefício próprio, né? Como para benefício daqueles que nos amamos também, né? Então, tô me ajustando aqui com a câmera, com a luz aqui em cima, né? Uma série de coisas que a gente tem que se preocupar agora nas transmissões de aula por vídeo, né? O encontro presencial é muito mais fácil para mim. Então, hoje o nosso tema serão os recursos administrativos e judiciais, né, aplicados aos processos licitatórios, né? Então, a gente sabe que o processo licitatório é um procedimento administrativo no qual, né, baseado na lei, né, 8.666 de 93, né, é determinado como que é o processo, né, de aquisição de bens, mercadorias, serviços, né, obras, né, por parte dos órgãos governamentais, pelas autarquias, entre outros, né? Então, é, o processo em si, ele sempre possui a possibilidade de questionamento, né? Então, esses recursos administrativos são as formas, né, com nós vamos estar atuando, né, para estar questionando quando alguém se sente não atendido, lesado, prejudicado, né, em alguma fase do processo administrativo da licitação, tá? Então vamos lá. Alguns doutrinadores, né, eles estabelecem através, né, amparados pela Lei 8.784 de 99, né, Lei do Processo Administrativo de União, que tem nos seus dispositivos alguns aspectos que são plenamente aplicáveis à licitação, né, e que tem que ser pautado, né, para esse período, né, para esse momento de questionamento. Então ele tem que ter uma atuação conforme a lei do direito, né? Atuação sob padrões éticos de probidade, né, decoro, boa-fé. Atendimento a fins de interesse geral, divulgação oficial dos atos administrativos, observância das formalidades essenciais, né, visando, né, a garantia dos atos administrativos, tá, dos atos administrados, interpretação da norma administrativa para melhor atendimento ao interesse público, né, sempre pensando, né, que as decisões ela tem que visar sempre o bem comum, o interesse da coletividade, né? Tratamento de partes com respeitos e urbanidade pelas autoridades, né, publicidade dos atos processuais, tem que estar assegurado o direito de peticionar, né, e a apresentação de documentos antes de toda e qualquer decisão do curso do processo licitatório, né? Então são ações, aspectos que já está pautado em lei de como que tem que ser direcionado o comportamento, né, ao ser designado, né, o processo dos questionamentos, né? É, A Constituição Federal, né, ela assegura a todos em processo judicial ou administrativo o contraditório e a ampla defesa, né, com os meios e recursos a ela inerentes, como descrito no artigo 5, né, artigo 5º do inciso, né, que tem na nossa Constituição. Então, todos aqueles que participaram ou participem, né, de um processo de licitação têm a possibilidade de impetrar um recurso, né, de forma administrativa, né, uma vez que não está satisfeito com o resultado, que acha que está sendo lesado de alguma forma. Tá? Isso é importante dizer. Então, quando a gente fala dos recursos de processo de licitação, este parte de um princípio de que após, né, estar proferidas as decisões administrativas, né, públicas, surgem situações de inconformismo, né, dos licitantes, no qual pretende, né, que seja feita uma revisão, né, e faz parte desse instrumento que se chama recurso, né? Então, toda vez que você, né, não está satisfeito dentro do processo, acha que está sendo lesado, você tem que entrar com um processo de recurso para demonstrar a sua insatisfação, né? E com isso vai estar pleiteando um pedido de uma nova apreciação da situação de um novo objeto de processo, né? Então, não é simplesmente, né, se queixar por queixar, né? Tem que ter um processo de comprovação também,
né? Tem que ter uma contrapartida. Você tem que demonstrar aquilo que gerou a sua insatisfação e fazer as suas comprovações dentro dos prazos, né, regimentais com as provas cabíveis. A prática e a utilização desse direito, né, ele pode ser feito, né, por algumas espécies de recursos administrativos, né? Então, nós temos aqui o recurso administrativo hierárquico, o recurso, né, por representação quando não couber recurso hierárquico e o pedido de reconsideração, né? Então, os recursos administrativos ele tem respaldo no princípio da pluralidade das instâncias, né, no qual a administração pública, né, ela é permitida a revisão dos seus atos quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos. Tá? A impugnação ao edital, né, ele vai acontecer uma vez que for deflagrado, né, um procedimento administrativo errado, né, que ele tiver, né, não atendido as leis e as regras estabelecidas pela lei. Né? E quem que estão legitimizados, né, estão legitimados, né, para promover a impugnação de um edital? Então, qualquer cidadão, né, assim como os licitantes, né, eles têm direito, né, de estar solicitando, né, esse processo de impugnação. Né? Essa possibilidade ela tem como prerrogativa, né, garantir o tratamento isonômico da administração em sua atuação. Tá? A diferença que encontramos para a impugnação ao edital pelo cidadão e pelos licitantes, né, que são aqueles que estão participando de um processo de licitação, está no prazo. Né? Então, assim, o cidadão comum ele tem até 5 dias úteis antes da abertura das propostas, né, para fazer o pedido de impugnação. Já o licitante ele tem até 2 dias úteis antes da abertura da proposta. Então, tem que estar atento, né, aos prazos. Né? Então, a partir do momento em que tem o recebimento da impugnação do edital, esse recurso tem um efeito sobre o processo licitatório. Primeiro, quando o recurso é do cidadão, este efeito é suspensivo. Né? Então, entrou um processo de impugnação por parte de um cidadão comum, né, ele vai suspender a licitação. Né? E quando o recurso é formulado pelo licitante, né, não traz consigo o efeito suspensivo. Então, olha que diferente, né? Então, quando é um cidadão comum que faz o pedido de impugnação, suspende-se o processo de licitação para as averiguações. Né? Quando é por parte do licitante, né, vai ser feitas as averiguações, porém o processo ele não se suspende. Né? O prazo da administração pública, né, para estar julgando e dar uma resposta com referência à impugnação ao edital, para o cidadão comum é de 3 dias úteis, a contar do recebimento. Tá? Já o efeito suspensivo, né, ele traz para a administração pública a possibilidade de estar reavaliando as situações contidas nesse edital, né, evitando assim que traga prejuízo, né, para as partes envolvidas no processo da licitação. Havendo o efeito suspensivo, né, não se dá andamento no processo, né, até que se resolva a questão da controvérsia, né, daquilo que está sendo questionado. Então, ó, a suspensão do processo licitatório ele deve ser comunicada a todos os interessados. Tá? É muito importante que haja essa publicidade. Não sendo acatada a impugnação ao edital, deverá ser publicada a designação de nova data para apresentação das propostas. Né? Olha a questão da publicidade aí novamente. Sendo acatada a impugnação diante da alteração do edital, né, deve ser reaberto um novo prazo. Então, se for acatado, né, tem que iniciar o processo tudo de novo. Aí aqui cabe só mais uma ressalva, né, que quando se for um processo de impugnação, né, na modalidade de licitação por pregão, né, então ele tem prazos diferenciados dos demais modelos. Tá? Então tem que ficar atento a isso. Quando a gente fala do recurso hierárquico, né, é uma espécie de recurso administrativo em licitações que está prevista no artigo 109, né, na lei de licitações. Da lei, qual que é a nossa lei mesmo? 8 vezes o quê? Né, vocês vão responder aí para mim. 8.666/93 é a nossa lei. Tá? Sendo que tal recurso admitido em diversas etapas do processo licitatório, então
Quais são essas etapas? Então, pode ser na habilitação ou inabilitação, anulação ou revogação da licitação, tá? Julgamento de propostas, tá? Alteração ou cancelamento de inscrições em registro cadastral, rescisão contratual, aplicação de penalidades de advertência, suspensão temporária ou multa. Tá? É sempre necessário observar, né, que alguns dos requisitos básicos que vão assegurar e regular o processo de recurso, né, que se trata de um procedimento formal, né, quais seriam esses requisitos básicos, né? Que então a gente pode elencar alguns aqui. Então é a formalização por escrito, né? Então você tem que entrar com um ato formal, tem que levar uma documentação lá por escrita. Essa documentação ela tem que ter uma fundamentação legal, né? Você tem que fazer o pedido de uma nova decisão, né? Tem que ter o questionamento, né? Você tem que comprovar, né, aquilo que você está alegando mediante a documentação, né? Não é somente através de falácias, achismo, né? Você tem que comprovar aquilo que você está pedindo através do seu recurso, tá? Uma vez que chega, né, esse pedido, né, ele vai para a fase de processamento, né, que é nada mais é do que verificar, né, se tudo aquilo que está sendo pedido, requerido, né, está correto, né? Então, o juízo da admissibilidade por parte, né, do princípio da análise da validade do recurso, né, da observação de que se contém as condições para que seja processado o recurso. O que é isso, né? Vai ser feita uma análise para ver se aquilo que você está solicitando é plausível, se tem que, né, seguir adiante com o processo. Né? O recurso administrativo ele tem que ser apreciado na sua admissibilidade por pressupostos descritos. Né? Então, o que são esses pressupostos? Tem que ter um ato decisório entre os elencados, né, no inciso 1º do artigo 109 das leis de licitações. E segundo, né, a demonstração de interesse processual, ou seja, a demonstração de lesividade a interesse do recorrente. Então tem que demonstrar que ele foi lesado. Tá? Legitimidade para a interposição, né? Você tem que, né, fazer parte, está dentro do processo legal, dentro das regras expostas pela nossa lei de licitação. Tá? Tem a questão da tempestividade, o que é isso? É a questão temporal, né? Você tem prazo para que ocorra esse recurso, né? Em determinado, você não pode fazer isso em qualquer momento, tem os prazos adequados para isso, né? E essa contagem de prazo, né, para colocar o recurso, né, ela vai sempre iniciar, né, a partir da intimação da decisão ou da lavratura da ata pela comissão. Então, tem que se atentar a esses dados, né, a esses procedimentos, né. De acordo com o professor Bruno, né, em 2005 ele escreveu e demonstrou, né, o seguinte, né, diferente do processo judicial, no recurso administrativo é possível, tá? Então, alegar em instância superior o que não foi arguido no início, aquilo que não foi feito, né? Reexaminar a matéria de fato e produzir novas provas. Né? Isso porque se busca com a possibilidade de reexame e a prevenção, né, da legalidade. Né? E isso é no processo administrativo. Tá? Sempre é importante relembrar que o período legal de interposição do recurso licitatório, né, seja de efetivo funcionamento do órgão que está promovendo a licitação, sendo assegurado o interesse ao acesso dos autos. Né? Então, se não foram atendidos os requisitos da admissibilidade dos quais falamos, né, daquilo que a gente já está falando, cabe à autoridade indeferir imediatamente o recurso. Né? Então, se você não consegue provar que você está sendo lesado, que teve alguma parte do processo administrativo da licitação que não foi atendida às regras, né, às leis, aos seus preceitos, né, o recurso ele vai ser indeferido. Né? Então, com a decisão de indeferimento, né, o processo de licitação vai seguir normalmente. Tá? É importante, né, sempre pensar que após a decisão, né, da comissão de licitação ou de alguma autoridade superior, sempre vai ter a necessidade da publicidade dessas decisões. Nada pode ser feito de forma escamoteada, escusa, né? Tem que estar sempre dentro do padrão,
né, de transparência, né? A intimação da decisão do recurso, ela é estabelecida em lei, né, havendo necessidade da publicação na imprensa oficial, tá? Pessoal, esse daqui é um breve resumo daquilo que a gente está vendo, tá? É nossa sexta aula, tá? Da disciplina de gestão de contratos, terceirização e licitação. Não deixem de baixar, né, o material que eu já coloquei para vocês dentro do ambiente virtual. Façam os questionários, tá? De todos os AVAs, né, de todas as disciplinas. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, tem o nosso grupo do WhatsApp. Chamem, tirem as dúvidas, esclareça, não deixe para depois. Tá? Nós estamos vivendo um momento ímpar em nossas vidas, né? Então eu vejo muitas pessoas reclamando, né, se questionando desse momento. A gente vive um momento de atenção, mas queria passar alguma coisa só para nossa reflexão, tá? Os nossos avós, bisavós, né, dependendo de alguns, na época deles, de crise, eles foram convocados para a guerra, né? Então, nós aqui no Brasil temos os nossos pracinhas, que foi para a Segunda Guerra Mundial, e eles garantiram a paz mundial com a sua vida. O que está sendo exigido de nós nesse momento? A nossa participação nesse momento de crise é ficar em casa, dentro do aconchego do nosso lar, nos protegendo, né, nos precavendo. Não estamos indo para a linha de frente. Tá? Poucas são as pessoas que estão atuando diretamente com essa doença, né? Então, os profissionais de saúde, né, os policiais, bombeiros, né, todos aqueles que vão garantir, né, as atividades básicas da nossa sociedade, eles estão na linha de frente. Todos nós, os demais, né, que temos atividades de comércio, administrativo, logísticos, não importa, né? Por mais desconfortável que seja nosso estado atual, né, ele é muito mais leve daquilo que está sendo para alguns, tá? E do que foi para os nossos avós. Então, aquilo que nos pede agora é um ato de preservação. Mais uma coisa que eu queria pedir, né, e de conscientização, né, é não esquecer do respeito ao próximo, do amor ao próximo, de enxergar, né, e ter empatia pelas pessoas, né, que estão de repente passando por dificuldades até maiores do que as nossas, né? Então, ter a consciência no ato de compra que eu tenho aqui na minha casa, alguém pode ser que não vai ter se eu levar mais do que eu necessite, né? Então, a gente precisa de um momento de conscientização. Fiquem com Deus, não esqueçam de assistir a videoaula, de assistir ao conteúdo do AVA, né? Acessar o material, fazer os questionários que tem no ambiente de pós-aula, tá? E em qualquer dúvida, nos chamar aqui no nosso grupo do WhatsApp. Fiquem com Deus. Até a próxima.